Cumprimentar todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Eu quero deixar um texto bíblico aqui em Marcos 16, 15 ao 18. Fala o seguinte: disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas a quem não crer será condenado. E os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, farão novas línguas, pegarem serpentes e beberes alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, meus irmãos, nós vemos aqui Jesus dando uma ordem, né? Ele deu ordem a seus discípulos antes de ter o assunto ao céu. E nos deu também essa ordem, né? De pregar a palavra de Deus. Nós devemos pregar, isso é um dever, né? Anunciar a palavra de Deus. Nós sabemos que o Evangelho é boas novas de salvação. Sabemos que o Evangelho, né? Ele tem poder, a pregação, né? Que traz vida, traz salvação, traz a libertação. Então esse Evangelho deve ser programado para todas as pessoas, né? Será que nós estamos fazendo essa palavra? Será que nós estamos anunciando Jesus Cristo, Salvador? Será que nós estamos acomodados? E aqui fala, né? Que aquele que crer e for batizado será salvo, mas a quem não crer será condenado. Então, amados queridos irmãos, nós vemos aqui que o Evangelho, ele é proclamado para as nações, né? Os quatro cantos da terra. Nós sabemos que tem missões transculturais e missões urbanas. As missões urbanas é o local, a cidade que nós moramos. Devemos pregar, né? No nosso bairro, pregar de casa em casas, né? E as missões transculturais outros países, né? Outro estado. Sabemos que esse trabalho é para os missionários, né? Então, amados irmãos, nós devemos ter essa liberdade, nós temos, né, de pregar a palavra de Deus. Jesus nos deu essa liberdade aqui no Brasil, né, de anunciar a palavra. Sabemos que tem países que não podem pregar a palavra de Deus. E nós vemos, amados queridos irmãos, aqui Jesus está dizendo, né, o Evangelho deve ser proclamado, né, a todos os povos, né. Então, e aqui falei, esses sinais seguirão os que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios e falarão em novas línguas. E se pegar alguma serpente, beber de alguma coisa mortífera, não lhe dará dano. Nós vemos se estamos com Deus, se a gente, né, beber alguma coisa. A Bíblia diz, se nós orarmos, né, aquele mal é desfeito, né. Nós sabemos que aqui fala, né, que é o poder que Deus nos dá, né, através de Jesus Cristo, né. Então, amados queridos irmãos, vamos pregar a palavra de Deus, né. Nós sabemos que Paulo foi um grande apóstolo, né, antes da sua conversão, né, ele foi Saulo. Nós sabemos que a palavra no hebraico significa desejado, né, Saulo, e no grego, né, Paulo significa pequeno. Nós sabemos que Saulo perseguia a todo momento os cristãos. E nós vemos, amados queridos irmãos, que ele caminhou 240 quilômetros, né, de Jerusalém até Damasco. E ali nós vemos que Jesus teve um encontro com Saulo. Nós vemos que Jesus falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele falou: quem és tu? Eu sou o Senhor a quem tu persegues. E nós vemos, amados queridos irmãos, depois disso, nós vemos que o discípulo Ananias, Deus mostrou para ele que Saulo estava orando. E nós vemos que Deus mostrou para ele a rua direita, para ele estar ali, e mostrou que ele estava orando, né? E nós vemos que ele pôs a mão sobre Saulo. E Saulo foi escolhido por Deus. A Bíblia diz que ele foi um vaso escolhido por nosso Deus. Ele foi apóstolo, enviado por Deus. Nós vemos que ele pregou em várias cidades, pregou em Antioquia. E nós vemos que, amados queridos irmãos, que nós também sermos exemplo de Cristo, né? Jesus também foi um grande, aleluias, profeta, né? Foi também profeta, foi um grande pregador da palavra de Deus. Nós vemos que ele ensinou aos seus discípulos. Também nós vemos que Jesus foi um mestre por excelência. Nós vemos que o mestre é o que ensina e o discípulo é o que aprende.
Nós vemos que os discípulos aprenderam com Jesus. Nós vemos que os discípulos acompanharam a Jesus, seguiram a Jesus. E nós vemos, amados queridos irmãos, nós devemos também ser, né, os discípulos de Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, né, e nós damos, né, o lugar para o Espírito Santo em nossas vidas. E como nós também batizamos nas águas, né, recebemos o poder de Deus, né, a Bíblia diz que nós tornamos filhos de Deus. Então, amados queridos irmãos, devemos também sermos, né, como exemplo de Cristo, né. Nós vemos que Jesus, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E nós vemos que ele disse, né, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, amados queridos irmãos, vamos fazer missões, né, pregar em tempo e fora de tempo, falar que Jesus salva. Nós vemos que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos que foi um amor infinito, era para nós morrer naquela cruz, mas ele morreu por nós. Deu, aleluia, seu precioso sangue por nós. Nós vemos que ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós vemos que ele está vivo hoje. Então, amados queridos irmãos, que nós possamos pregar, aleluia, que Jesus, aleluia, ele está vivo. Aleluia, um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E que nós possamos pregar, amados queridos irmãos, aleluia, para nós ganharmos almas para o reino de Deus. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos semeando a palavra de Deus? Jesus está nos falando nessa tarde, né? Para ir anunciar a todas as nações, né? Então Jesus, ele deu uma ordem, uma obrigação para nós. O apóstolo Paulo fala, ai de mim se não pregar a palavra. Então, amado, a palavra de Deus ainda fala, não me envergonhe da palavra de Deus, porque ela é o poder de Deus em nossa vida. Então, amados queridos irmãos, que nós possamos pregar a palavra de Deus. Então, amados queridos irmãos, nós vemos que fala, né? Esses sinais seguirão as que crerem, em meu nome expulsarão os demônios e falarão em novas línguas. Então, é aquele que crer, né? É aquele que põe a sua fé, né? Então, amados queridos irmãos, fazemos a vontade de Deus, obedecemos o ID de Jesus, para que possamos, aleluias, não chegar lá de mãos vazias, lá quando Jesus voltar. Porque, amados queridos irmãos, isso é uma obrigação para todos nós, anunciar para as pessoas que não conhecem a Cristo. Nós sabemos que tem países que não conhecem a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele é um alimento espiritual para a nossa vida. Nós sabemos que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e penetrante como a espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas. Então, amados queridos irmãos, façamos missões, amém?